Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula do Estudiinfo. Hoje a gente vai falar sobre a função C do Microsoft Office Excel. Vamos lá? A função C ela é uma função lógica, que faz a comparação de dois valores utilizando os operadores lógicos e possibilita que coloquemos valores específicos para os retornos de verdadeiro e falso. Lembra que aqueles operadores lógicos, o maior, menor, o igual, maior igual, menor igual e o diferente? Quando a gente usa ele sozinho, e os valores comparados aí, o retorno dele ou é verdadeiro, ou ele vai escrever lá para mim verdadeiro, ou ele vai escrever falso, tá? Esses comparadores utilizados na função C, aí a função C permite com que, se for verdadeiro, eu retorne alguma coisa, Não só o escrito verdadeiro, eu posso retornar alguma outra operação, tá? E se for falso, eu posso retornar uma outra operação também, não só escrito de falso, beleza? Então, como que é escrito aí a minha função C? A função C é escrita da seguinte maneira. Eu começo lá igual, C, abre parênteses, condição, tá? Então, sempre o primeiro aqui é uma condição. A condição, lembrando, ela vai ter que ter aquele operador lógico, tá? Aqui vai ter que ter uma comparação de um valor com o outro, Ponto e vírgula. O primeiro ponto e vírgula significa então, Então, a minha condição, primeiro ponto e vírgula, se ela for verdade, Então, se for verdade, eu faço isso. Então, ponto e vírgula, verdadeiro. E depois o outro ponto e vírgula aqui, falso, tá? Então, condição, verdadeiro e falso, tá? Então, valor se for verdade aqui na minha condição e o valor se for falso a minha condição. Não consigo retornar os dois ao mesmo tempo, tá? Ou ele retorna um ou ele retorna outro. Não tem como aparecer os dois juntos aí, beleza? Então, sempre assim, tá? A função C a gente tem que achar essas partes primeiro. Quem é a condição, quem é o verdadeiro e quem é o falso, tá? Determinando isso, a gente consegue resolver, fica mais fácil, beleza? Então, quando eu coloco, por exemplo, ao inserir na célula B2 a função igual C, A1 maior do que 5, ponto e vírgula, vou escrever, que está entre aspas duplas, aprovado, ponto e vírgula, vou escrever reprovado. Se eu for ler isso aqui em português, para a gente entender um pouquinho melhor aí. Se, abre parênteses, o valor que eu tenho dentro de A1 for maior do que 5, se isso for verdade, eu vou escrever o texto aprovado. Se for falso, eu vou escrever o texto reprovado, beleza? Então, tudo depende da minha comparação. Se ela for verdadeira, vai ser escrito aprovado. Se ela for falsa, vai ser escrito reprovado. Então, vamos lá, Quem que eu tenho dentro de A1? Dentro de A1 eu tenho o valor 10. 10 é maior do que 5? É. Então, é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Então, eu vou escrever aprovado ou reprovado? Eu vou escrever lá dentro da minha B2, que é onde eu coloquei a função, aprovado, tá? E o reprovado vai embora, some, tá? Então, tudo isso aqui vai retornar para mim lá, aprovado, tá? Que verdadeiro, retorno verdadeiro, beleza? Se por um acaso aqui, ao invés de A1, ele tivesse falado aqui que é o A3, O A3 é o número 4. Então, eu teria que colocar aqui, 4 é maior do que 5, 4 é maior que 5? Não é. Então, é verdadeiro ou falso? É falso. Então, eu vou escrever aprovado, que é o valor de verdadeiro, ou reprovado, que é o valor de falso? Reprovado, Que é o valor de falso aí. E o aprovado? Ia embora, tá? Então, daí ia ser reprovado. Beleza? Essa é a função C aí. Lembrando também que a gente pode utilizar funções ou cálculos para retorno de verdadeiro e falso. Por exemplo, ao inserir na célula C3 a função igual C, o valor que eu tenho dentro de A2 for maior do que o valor que eu tenho dentro de A1, então, se isso for verdade, eu vou fazer a soma de B1 até B4. Se não, eu vou fazer o valor que eu tenho dentro de B3 vezes o valor que eu tenho dentro de A1, tá? Então, vamos fazer as substituições aqui para ficar mais fácil, Primeira identificação, Quem que é a condição? A condição é aqui, A2 maior do que A1. Lembra, a condição sempre tem o operador lógico. Ponto e vírgula. É o que eu vou fazer caso essa minha condição seja verdadeira. E ponto e vírgula, o que eu vou fazer caso essa minha condição seja falsa. Então, vamos lá. A2 eu tenho o número 5 e A1 eu tenho o número 10. Vamos ver então, 5 é maior do que 10? O valor lá de A2 é maior do que o valor de A1? Não é, 5 não é maior do que 10. Então, eu vou fazer o quê? A soma do 4, 3 e 1 e 0, que é a soma de B1 até B4, Seria tudo isso daqui. Ou eu vou fazer 1 vezes 10. Se ele deu falso, eu vou fazer o valor de falso, que é 1 vezes 10, que é o B3 vezes o A1.
Então vai dar 1 vezes 10, vai dar igual a 10. Se por um acaso eu colocasse aqui, ó, A2 e aqui fosse A3, né? O valor que eu tenho dentro de A2 é 5, o valor que eu tenho dentro de A3 é 4. Aí ele perguntar, 5 é maior do que 4? É. Então é verdadeiro ou falso? Então é verdadeiro. Aí eu tenho que fazer o quê? A soma de B1 até B4, que é somar o 4, o 3, o 1 e o 0, né? O 4, o 3, o 1 e o 0. Ou eu vou fazer 1 vezes 10. Eu vou fazer daí a soma do 4 com o 3 com o 1 com o 0, que vai dar 8, né? 4 mais 3, 7 mais 1, 8 mais 0, 8. Beleza? Então aí esses são exemplos da função C. Espero que tenha ficado entendido, tá? Essa função ela é bem cobrada em questões de concurso. Eu até costumava brincar com o pessoal quando eu estava dando aula, que eu falava assim, ó. Tem duas questões de Excel, fique esperto que uma é C, tá? Que ela é muito, muito cobrada mesmo, beleza? Mas ela é simples aí, depois que a gente acha condição, verdadeiro e falso, fica simples da gente resolver. Aí é só fazendo as perguntinhas, beleza? A função C, ela é a comparação de dois valores, né? Quando a gente acrescenta os outros comparadores ou e o E, eles permitem realizar mais de uma comparação para o retorno de verdadeiro ou falso. Então, ó, o C sozinho, somente dois valores eu posso comparar. Se eu juntar com o ou com o E, aí eu posso ter quantas condições eu quiser, beleza? Primeiro, ó, com o ou, ele vai retornar verdadeiro quando uma comparação é verdade e falso quando todas são falsas. Então, ó, né, o ou e o E, às vezes a gente encontra eles sozinhos, tá? Que eu vou explicar aqui para baixo. Então, ó, por exemplo, eu tenho lá no juntando com o ou, né? Eu abro C, parênteses, ou. Aí eu tenho lá, abro parênteses, eu tenho três condições lá. Se uma delas for verdadeiro, não importa se as outras duas são falsas, tá? Ele já vai retornar verdade para mim, né? Se as outras duas são falsas, desculpa. Beleza? Então, ó, se uma é verdadeira, já é verdadeira, tá? O E é ao contrário. O E, ó, ele só vai retornar verdadeiro quando todas as comparações forem verdadeiras, todas as condições forem verdadeiras. Se eu tiver lá, por exemplo, 10 condições, eu tenho 9 verdades e uma falso, ele é falso, tá? Se tiver uma falso, ele já retorna falso. Tem que ser todo mundo verdade, né? Esse, e esse, e esse, e esse verdade. Senão, já é falso, tá? Então aqui, ó, a observação, né? O e e o ou não são termos lógicos exclusivos da função C. Eles podem aparecer de maneira isolada, como outros comparadores lógicos, né? Então, às vezes eu posso ter lá só um igual e, né? Abre parênteses, uma coisa comparando com outra e uma outra coisa comparando com outra. Aí ele vai retornar a mesma coisa dos comparadores, né? Se todo mundo for verdade, verdade. Ele escreve lá verdadeiro. Se todo mundo for falso, ele escreve falso, tá? O ou, mesma coisa, né? Se eu colocar lá igual ou, abre parênteses, e depois tudo que eu coloco lá dentro do ou, né? Se uma for verdade, ele já vai escrever verdadeiro. Se todas forem falsas, falso, tá? Então, ó, às vezes aparece eles sozinhos aí, beleza? Primeiro exemplo de função do C com o ou, tá? Por exemplo, ó, vamos pegar aqui o meu apontadorzinho. Ao inserir a função C, abre parênteses ou, tá? Então, ó, coloquei o C e o ou, né? Abrir parênteses. Tudo que vier depois desse parênteses do ou é condição, tá? Aí fechei parênteses, ó, fica mais fácil até da gente delimitar quem é condição, quem é verdadeiro, quem é falso, tá? Então, a minha condição é essa. Se for verdade minha condição, eu vou retornar o texto aprovado. Se for falso, eu vou retornar reprovado. Então, a minha condição é que A1 seja maior ou igual a 5 ou que B2 seja maior do que 50%. Beleza? Então, ó, tem que ser ou isso verdadeiro para ser verdade. Se as duas, né? Todas duas, né, forem falsas, vai ser o falso que é o texto reprovado. Beleza? Então, lá, igual C, abre parênteses ou, substituindo, ó, A1 é 5, né? Eu tenho A1 aqui. Então, ele colocou lá 5 maior ou igual a 5, beleza? Ou B2, que é 45%, maior do que 50%, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, 5 é maior ou igual a 5? 5 é maior ou igual a 5. Ele não é maior, mas ele é igual. Então, verdadeiro. Né? Aqui você já podia até esquecer o resto, tá? Que já se deu uma verdadeiro, lembra quando é o ou, deu uma verdade, já é verdadeiro. Só se todas forem falsas, tá? Que daí vai dar falso. E depois, ó, 45% é maior que 50%? Não. Então, falso, tá? Mas mesmo assim, como ele está usando o ou, se deu uma verdade, já é verdadeiro. O valor de verdadeiro aqui é o texto aprovado.
beleza? Aqui, ó, é uma tabelinha meio que de alunos, né? Ó, a média dele e a frequência. Então, ó, ou ele tira uma média maior ou igual a 5 para ser aprovado, ou ele tem uma frequência maior que 50%, tá? Lembra lá da brincadeira da professora do prezinho? Ou você faz a provinha bem ou você vem na escola, tá? Você daí vai ser aprovado, certo? O C com o E, tá? O C juntamente com o E, ó. Aí ele já muda, né? Aí o jogo é mais embaixo. Lembra que daí para ele ser verdadeiro tem que ser todo mundo verdadeiro. Como que ele é escrito, ó? Igual C, abre parênteses E, abre parênteses, ó. Então tudo que eu tiver dentro do parênteses é condição, tá? Depois, o que eu vou fazer caso todas as condições sejam verdadeiras? Tem que ser as duas verdadeiras para retornar o verdadeiro aqui, que é o texto aprovado. Se uma for falso, já é falso, que é o meu texto reprovado. Então, ó, condição, ponto e vírgula, verdadeiro, ponto e vírgula, falso, tá? Vamos lá fazer a substituição, ó. A1 é 5, né? Então, 5 é maior ou igual a 5? É. Então, verdadeiro. E 45% é maior do que 50%, né? 45% é o valor que eu tenho dentro de B2, tá? 45% é maior do que 50%? Não. Então é falso. Se deu um falso, ele já é falso, tá? O valor de falso aqui para mim é o reprovado, tá? Então ele retorna o texto reprovado, beleza? Lembrando também, né, aqui eu coloquei texto, mas a gente pode ser igual à função C comum, tá? Eu posso retornar, se for verdadeiro eu faço a soma, se for falso eu faço a média, né? Se for verdadeiro eu multiplico, se for falso eu faço a exponenciação, tá? E assim vai, eu posso utilizar o que eu quiser, beleza? Se você ficou com dúvida, deixa aqui nos comentários, tá? Se você não faz parte do nosso grupo lá do WhatsApp, aqui embaixo do vídeo tá a descrição para você fazer parte do nosso grupo, tá? Nosso grupo lá tem... todos os dias a gente coloca questões, todos os dias tem resolução, então tem aulas novas, tá bom? A gente faz uma interação lá, você consegue tirar dúvidas comigo se você quiser, dúvidas com os outros alunos, então é bem legal para você que está estudando para concurso, dar uma olhadinha lá, entrar no nosso grupo para você ficar aí por dentro das novidades e ter dicas aí para você acertar mais questões de informática, beleza? Espero você então lá no nosso grupo do WhatsApp. Se você gostou, deixa o joinha, compartilha com os seus amigos lá, se inscreve no canal que ajuda bastante também, beleza? Vejo vocês nas próximas aulas e bons estudos!